Eu quero expressar a minha alegria de estar com todos vocês nesta tarde para tratar de um assunto de tanta relevância. Eu quero assinalar a presença do nosso presidente da Ordem dos Advogados, Seção Rio de Janeiro, Dr. Luciano Bandeira, nossa vice-presidente, doutora Ana Tereza Basílio. Gostaria também de apresentar, de todos conhecido, o doutor André Fontes, sempre presente também nos nossos eventos, visto ser diretor do Instituto dos Magistrados do Brasil. Também quero dar boas-vindas ao doutor Carlos Chaves, secretário estadual de Saúde, ao nosso especialista em direito médico, doutor Vitor Moreira Lima, nosso presidente da Ordem dos Advogados, subseção Petrópolis, doutor Marcelo Schaefer, e nosso responsável por esses eventos, que tem feito uma intermediação entre o IMB e a Ordem dos Advogados do Brasil, trazendo eventos, como disse, de altíssima relevância, não só para o nosso público interno, magistrados e pessoal da área jurídica, também como os demais convidados que têm participado conosco de todos esses eventos. Eu já declinei ao meu querido amigo, desembargador André Fontes, a impossibilidade de permanecer com vocês, embora eu tenha necessariamente de depois assistir a todo o evento, porque é um tema que me interessa muito, não é? Até para que eu possa assumir uma posição, eu preciso estar sendo informado, não é? E, para isso, eu estaria agora passando a palavra ao doutor André Fontes, augurando um excelente encontro, que as informações aqui trazidas pelos nossos eminentes colegas e participantes estejam ao alcance da compreensão, porque é um tema altamente espinhoso, não é? E nós ainda vivemos num período de dúvidas, embora já estejamos há mais de um ano tentando entender o que nós estamos vivendo, e agradecendo mais uma vez a Sua Excelência pela sua participação e pela direção que tem assumido dos trabalhos do IMB. A todos vocês que aceitaram o nosso convite, também expresso a minha alegria e a minha gratidão por tê-los todos conosco. E peço também escusas por ter de me ausentar agora, por um motivo que eu já declinei aos demais participantes. A todos um excelente evento e uma boa noite a todos. Bem, assumo neste momento a exposição para apresentar os nossos participantes. Inicialmente, gostaria de dizer a todos que é uma grande satisfação, mais uma vez, anunciar a importância desse convênio de atuação entre o Instituto dos Magistrados Brasileiros e a Ordem dos Advogados do Brasil, a seção do Rio de Janeiro, aqui representada pela nossa querida vice-presidente, a doutora Ana Tereza Basílio, e do presidente da subseção de Petrópolis, doutor Marcelo Schaefer. Eu acredito que essa parceria tem dado bons frutos. Tivemos momentos importantes de debate. Talvez seja o único meio atual de comunicação direta com o público em geral, entre magistratura e advocacia, sem intermediários, sem formalidades e sem burocracia. E os temas escolhidos são todos eles relacionados ao interesse geral da população do Brasil. Não são interesses institucionais, nem interesses corporativos. Todos os temas tratados são temas
e, de alguma maneira, deverão estar presentes aqui na nossa live. Eu gostaria de registrar que o presidente do Instituto dos Magistrados Brasileiros e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção do Rio de Janeiro, são os que dirigem este evento, o presidente Fábio Dutra e o presidente Luciano Bandeira, que está conosco aqui a administrar o evento. Aqui eu saúdo com todo respeito, e também o meu presidente, Fábio Dutra, embora eu tenha tomado a palavra aqui de apresentação, os presidentes, na sua posição de estadistas, diria assim, estão aqui a nos dar plena autorização. Faço uma saudação, entretanto, especial ao presidente Luciano Bandeira, que quem, de fato, deu a grande contribuição, estendeu a mão ao Instituto de Magistrados Brasileiros para que o Instituto pudesse, ao lado da Ordem dos Advogados do Brasil, poder levar ao público brasileiro e também estrangeiro. Tivemos eventos até com acesso em Portugal e Angola. Mas o presidente Luciano Bandeira, por seu caráter inovador e de dedicação fora do comum, acho que a única sessão da Ordem dos Advogados do Brasil em todo o país que, diria assim, deu o direito de diálogo com as instituições, independentemente dos desafios que a advocacia, todos os dias, diria assim, tem nos seus embates com outras instituições e até com a própria magistratura, que não é, diria assim, algo tão fácil de se resolver e de se esclarecer. Mas o doutor Luciano Bandeira, como sempre, desprovido de vaidade, desprovido de formalidades, desprovido de todos aqueles empecilhos que poderiam levar, às vezes, o presidente da ordem a tomar atitudes mais preventivas, não abriu o seu coração, abriu a instituição, abriu a Ordem dos Advogados do Brasil para que todos nós tivéssemos condições de conversar e trocar ideias. Eu mesmo fui advogado há muitos anos e nem imagino como seria a minha vida de advogado se eu tivesse a batuta do presidente Luciano Bandeira administrar a Ordem dos Advogados do Brasil no período em que eu era advogado. Então, fica aqui meu registro e também minha, diria assim, preocupação em chamar a atenção, não vou entrar em pormenores do evento agora, mas queria chamar a atenção que, além do presidente Luciano Bandeira e do presidente Fábio Dutra, do Instituto dos Magistrados Brasileiros, a doutora Tereza Basílio, já aqui citada, vice-presidente da seção do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil, e do presidente Marcelo Schaeffer, da subseção de Petrópolis, nós teremos duas personalidades que talvez não tenham se encontrado num debate, ainda que virtual. Sua Excelência, o Dr. Vitor Moreira Lima, o juiz de direito, talvez o juiz de direito que mais conheça hoje saúde pública no país. Se ele não me disse isso, eu posso dizer publicamente. Eu tenho acompanhado os debates e as manifestações dele e acredito que hoje seja ele a pessoa mais empenhada, diria assim, na magistratura do Estado do Rio de Janeiro com essas discussões sobre saúde. E, finalmente, talvez em caráter último, apenas para ressaltar a sua importância, eu não posso dizer quanto nos orgulhamos pelo Instituto dos Magistrados Brasileiros, desse convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, de mencionar aqui a presença hoje ilustríssima de uma personalidade que todos nós gostaríamos de ouvir e conhecer de maneira mais próxima, ainda que estejamos em ambiente virtual, que é o Dr. Carlos Alberto Chaves, que é o atual secretário estadual de Saúde, um cargo que talvez, pela sua importância, pela sua repercussão em todo o país,
mereça uma especial consideração e atenção da nossa parte. Talvez poucas pessoas neste país tivessem, diria assim, habilidade, capacidade e também legitimidade para ocupar um cargo de tamanha relevância no momento de crise, não só crise política, crise pandêmica, mas também de crise na esperança que o povo tem hoje com a questão da saúde no nosso Estado. Eu parabenizo o Dr. Carlos Chaves, Dr. Carlos Alberto Chaves, primeiro por ter aceitado o desafio de administrar a saúde do nosso Estado, e digo a ele que a nossa preocupação é de ouvi-lo e, mais do que tudo, procurarmos entender a sua preocupação e as suas razões aqui no nosso encontro. O painel ele vai ser dividido em exposições e eu faria uma primeira apresentação pelo Instituto dos Magistrados Brasileiros, apenas por uma questão protocolar, não há hierarquia entre magistrado e advogado, e eu faço questão de dizer isso, porque em outras ocasiões tivemos a inversão, para mostrar claramente que não temos nenhuma preocupação, mas o MB realmente abriu suas portas e com ninguém menos que a seção do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil. E, portanto, sem entrar em pormenores ainda do conteúdo, eu convido a OAB aqui para compartilhar a primeira apresentação comigo. E pergunto se a OAB poderia, neste momento, apresentar também o painel, e desde já agradecendo diria assim, a legitimidade, a grandeza do nosso convênio de intercomunicação e de trabalho conjunto. Obrigado a todos e espero que todos fiquem satisfeitos. A OAB tem a palavra. Muito obrigado, desembargador André Fontes. Eu digo sempre que o desembargador André Fontes é um grande amigo da advocacia. Ele deixou de ser advogado para ir para a magistratura, mas o coração de advogado ele nunca perdeu. Ele sempre teve essa sensibilidade, esse carinho pela advocacia, no trato muito, muito educado, muito cortês com a advocacia. Ele é uma referência para todos nós, desembargador André Fontes. A advocacia tem um carinho enorme pelo senhor e pela sua atuação nos tribunais. Eu cumprimento aqui a minha querida amiga, Ana Tereza Basílio. Eu digo sempre que na Ordem a gente tem uma copresidência. A Ana me ajuda muito a tocar essa entidade, essa tão importante entidade para a sociedade brasileira, mas não é um trabalho de uma pessoa só, tem uma diretoria e uma vice-presidente que é excepcional, e eu digo para todos que mora dentro do meu coração, Ana, sempre serei eternamente grato pela sua ajuda. Cumprimentar aqui também o aniversariante do dia, o nosso amigo, presidente da OAB de Petrópolis, Marcelo Schaefer, um grande profissional, advogado, um lutador pelos interesses da advocacia. Cumprimentar o doutor Vitor Moreira Lima. Eu também, como já ouvi algumas palestras, algumas manifestações, e tenho certeza que todos aqui vão aproveitar muito o conhecimento do doutor Vitor e nesse momento tão importante. E cumprimentar aqui, finalmente, o nosso secretário estadual de saúde pela boa vontade e disposição de conversar com a advocacia, conversar conosco aqui, para falar sobre esse momento tão difícil e, como eu já disse, volto a repetir, sem a união de todos, sem os esforços juntos ao governo do Estado, ao governo federal, ao governo municipal, a gente não vai conseguir superar isso, e o mais importante é que a condução adequada, para que a gente possa ter vacina, possamos ter leitos de hospitais, possamos ter oxigênio, para que todos possam superar esse momento. E, principalmente, que todos sigam as orientações que são passadas pelas secretarias de saúde do Estado e do município. Isso é muito importante. Se a gente não contribuir, não vai ter Estado que vai conseguir superar essa crise sozinho. Cada cidadão tem que fazer a sua parte.
Eu acredito que isso é muito importante. Estou aqui ansioso para ouvir o nosso secretário, doutor Carlos Chaves, nosso secretário estadual de saúde, e agradecer ao grande Genilton, que é o organizador disso tudo, é o cara que faz tudo isso aqui funcionar. Muito obrigado, obrigado a todos. Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo esse evento. Boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de fazer uma saudação muito carinhosa ao querido presidente do IMB e ao meu querido presidente da OAB, meu querido amigo Luciano Bandeira. Essa iniciativa é uma iniciativa pioneira da OAB do Rio de Janeiro e do Instituto dos Magistrados do Brasil de unir esforços para a realização de eventos sobre temas relevantíssimos como o de hoje e trocar ideias, experiências e aperfeiçoar a advocacia, a magistratura em temas ligados ao direito. Então, essa é uma iniciativa pioneira e a gente não pode deixar de mencionar o agradecimento, né, Luciano, da advocacia ao presidente Fábio Dutra por nos proporcionar esse trabalho conjunto. Eu também queria fazer uma saudação muito carinhosa a um grande presidente de subseção, que é o querido Marcelo Scheffer, que faz uma presidência brilhante, né, na OAB de Petrópolis, que é a minha cidade do coração, e que faz também, participa e promove eventos de alta qualidade técnica. Vale a pena, eu recomendo a todos que, quando puderem, assistam os eventos da OAB de Petrópolis. Queria também fazer uma saudação ao diretor do IMB, amigo da advocacia, parceiro da advocacia, desembargador André Fontes, que é um exemplo de respeito, de amizade, de cooperação com a advocacia, um desembargador que realmente é um desembargador exemplar e que tem também, né, um preparo acadêmico incomum. Então, uma honra, desembargador André, a realização desse evento, sempre com a sua valiosíssima colaboração e presidência. E não poderia deixar aqui de falar do querido Genilton, que nos ajuda na organização desses eventos. Nós já fizemos mais de 10, né, Genilton? Eu acho que a gente já chegou a 10 eventos. E todos eles foram maravilhosos, Genilton, todos maravilhosos e muito bem organizados. E, por fim, mas não menos, ou talvez o mais relevante convidado que a gente tem aqui, eu queria fazer uma saudação ao secretário de Saúde de Estado, doutor Carlos Chaves, que, nesse momento de grande aflição, de grande dificuldade, está gerindo a nossa Secretaria de Saúde, e, graças a Deus, o Rio, e graças à sua gestão e a toda a sua equipe, o Rio de Janeiro está passando, dentro do possível, da melhor forma, por essa chaga internacional. Então, doutor Carlos, também agradecemos a sua generosidade de estar aqui para expor sobre saúde pública, para a magistratura e para a advocacia. E o grande mestre no assunto, o grande professor no assunto, doutor Vitor Lima, um dos magistrados no Brasil que tem maior preparo na área de saúde pública, um grande magistrado, atua no Judiciário e também no CNJ, né, doutor Vitor, como coordenador da área de decisões judiciais a respeito da saúde. Então, esse evento é importantíssimo num momento especial, de especial relevância. Queria saudar a todos que estão nos ouvindo e dizer que essa união da advocacia com a magistratura, ela realmente é muito especial e produz eventos maravilhosos como esse de hoje. Muito obrigada. Eu gostaria de dar a palavra ao doutor Marcelo para uma apresentação do nosso tema, e antes de dar, em seguida, daria a palavra para o doutor Vitor.
Pode ser assim, doutor Marcelo? Fazer uma saudação a todos os advogados de Petrópolis, certamente estão aqui a nos ouvir, a nos ver. Pode ser, doutor Marcelo? Boa noite, claro, uma honra. Boa noite, desembargador André Fontes, preside hoje o nosso evento, nosso belo evento. É uma alegria poder, uma honra estar aqui junto com tantas personalidades, saudar o Instituto de Magistrados Brasileiros, né, desembargador Fábio Dutra, que esteve conosco até agora há pouco, e agradecer por essa parceria e por essa oportunidade muito relevante para nós, uma grande honra poder estar aqui participando, né? Faço coro aqui às palavras dos meus queridos representantes e presidente e vice-presidente da OAB-RJ com relação à pessoa do desembargador André Fontes, que realmente é um magistrado que a gente vê na prática o respeito às prerrogativas, o atendimento como um judiciário que efetivamente é aquele judiciário idealizado e positivado na nossa legislação. É uma honra muito grande, desembargador, mais uma vez, poder estar participando com Vossa Excelência. Saudar meus queridos e estimados líderes da advocacia estadual, meu presidente Luciano Bandeira, vice-presidente doutora Ana Tereza Basílio. Não canso de dizer e de reforçar que já há alguns anos caminho nas trincheiras da OAB, né, não como presidente de subseção anteriormente, até como outras funções que já acompanhei, e realmente não canso de registrar que jamais vi uma gestão tão próxima do interior, tão próxima das subseções como a nossa atual gestão, o nosso presidente do Luciano e da nossa vice-presidente Ana Tereza. Os problemas, às vezes, do dia a dia que a gente tem que enfrentar são muitos, e por vezes, a força da subseção não consegue, ou a estrutura da subseção não consegue atender. E nunca faltou qualquer apoio, palavra e ajuda da nossa seccional nesse último mandato. Então, muito obrigado a vocês, mais uma vez, por tanto apoio e tanto ajuda a toda a advocacia do Estado do Rio de Janeiro. Sua Excelência, doutor Vitor Moreira Lima, obrigado pela oportunidade de estar aqui, uma honra também poder estarmos aqui participando desse evento, e que Vossa Excelência, com essa oportunidade, nos emprestar o seu vosso conhecimento, né, como especialista nessa área tão delicada, como já dito anteriormente, tantos temas delicados que passam pela discussão da saúde, principalmente pela atuação do Poder Judiciário, né, que pode ser, às vezes, numa análise simples, né, um fornecimento de medicamentos, um fornecimento de às vezes, um exame, ou chegar ao grave ponto, né, que é um grande desafio do Poder Executivo, de, às vezes, não ter um leito, né, determinado local, cidade, não ter um leito, e como se achar uma solução, né, como se escolher qual cidadão vai poder ser tratado e qual não vai. E claro que a gente sabe que essa discussão ela é muito mais abrangente do que a própria estrutura do Poder Executivo, passando por toda a educação, né, de toda a população, porque talvez um preparo maior, né, numa questão social e educacional pudesse levar a menos doenças, uma questão de preparação preventiva como um todo, né, poderíamos ter, de repente, umas estruturas melhores, e, sem dúvida, essa solução não passa só por uma gestão de um Ministério de Saúde, uma Secretaria de Saúde do Estado, uma Secretaria de Saúde do município. Ela, sem dúvida, é muito mais abrangente e multidisciplinar, e como a gente pode dar exemplo da segurança pública, que não se resolve só com a repressão, realmente a solução é sempre numa atuação multidisciplinar. Então, muito bacana ver essa especialização nesse tema tão delicado e que certamente vai nos enriquecer muito com vossos conhecimentos. Saudar o doutor Carlos Chaves, secretário estadual de saúde, uma honra estar aqui também, que nesse momento empresta todo o seu conhecimento, toda a sua especialização ao nosso Poder Executivo, nesse momento tão delicado, e registro sempre que nos últimos anos e nos últimos tempos, eu realmente reconheço a coragem de todos os nossos gestores públicos, né, de todos os que se dispõem
a disputar um cargo no Poder Executivo, a assumir um cargo no Poder Executivo, né? Seja o gestor principal, o prefeito, o governador, ou seja, seu secretário, diretores, que realmente os desafios são enormes. As dificuldades financeiras normalmente vão se agravando a cada ano e os problemas, às vezes, vão aumentando e, sem dúvida, a criatividade e a coragem desses homens e mulheres que vão à frente, que assumem, né, que colocam todo o seu conhecimento, toda a sua especialização em prol de todos. Então, fica reconhecido também, registrado o nosso reconhecimento à coragem de todos esses nossos representantes do Poder Executivo. E o nosso querido amigo e organizador, coordenador dos eventos, Dr. Genilton Castilho Garcia, cada vez mais, né, nós estamos tendo eventos cada vez mais de nível maravilhoso, né, Genilton? A integração, né, IMB, OAB, como já dito aqui no início da explanação, realmente tem sido um grande sucesso, grandes oportunidades estamos tendo de dividir conhecimentos, de construir conhecimentos em conjunto, e, sem dúvida, isso contribui muito para o crescimento de todo o Poder Judiciário como um todo, né, que depende de todas as suas faces, né, depende do juiz, do Ministério Público, Defensoria Pública, da advocacia, somos todos um conjunto, né, que faz o Poder Judiciário funcionar. Então, parabéns, Genilton, por mais essa organização, por mais esse evento, e a OAB Petrópolis sempre fica muito honrada de poder ter essa oportunidade de participar desses eventos de tão alto nível. Então, muito obrigado a todos pela oportunidade, estamos ansiosos aí por tanta informação importante e registro, né, já terminando aqui, eu achei muito feliz a palavra, né, no nosso título, o diálogo, né, em tempos de pandemia. Na verdade, acho que o diálogo é o que sempre nos ajuda em todas as dificuldades e ali ele sempre fortalecido, às vezes, por um pouco de paciência, fortalecido por um pouco de perseverança, um pouco de vontade, mas, sem dúvida, o diálogo ele é uma pedra-chave para poder ajudar em todas as soluções. Então, muito obrigado a todos, desejo um excelente evento a todos os participantes. Presidente Luciano Bandeira, o número de advogados na nossa exposição é alentadíssimo, é um número expressivo. E acho que todos querem ouvir, numa ordem assim de importância, na preocupação, e não na grandeza das atividades, mas na preocupação, seria primeiro o doutor Vitor, para dar um alinhamento teórico, e depois o nosso secretário, para ele, diria assim, fazer paritariamente uma exposição com o doutor Vitor. Então, presidente Bandeira, se não houver outra orientação, nós poderíamos seguir esse método. Está bem assim? Então, perfeito, lógico, muito adequado. Obrigado, presidente. Então, vamos fazer o seguinte, passo a palavra agora ao eminentíssimo doutor Vitor Moreira Lima, juiz de direito, e, em seguida, ouviremos a exposição do nosso secretário, doutor Carlos Alberto Chaves. Doutor Vitor Moreira Lima, a palavra do senhor, ou de Vossa Excelência, juiz de direito. Não. Boa noite a todos. Eu fico até meio encabulado e confesso que emocionado de receber elogio que não mereço de uma pessoa que é muito significativa para mim, que é o desembargador André Fontes. Foi um líder para mim no Tribunal Regional Eleitoral. É um homem que está interligado com a minha família, porque meu irmão também trabalhou diretamente comigo. E foi um magistrado que me espelha. Então, as suas palavras seria como um difícil fardo, né? Existe uma passagem dentro da cultura do futebol, abrindo parênteses para esse momento importante que nós estamos falando, mas existiu um jogo, Flamengo e Bangu, na década de 80, no qual, em Moça Bonita, no qual, no início do segundo tempo,
um senhor chamado Arthur Antunes Coimbra, vulgo Zico, recebe uma entrada faltosa e se machuca e pede para ser substituído. O técnico do Flamengo era o Carpegiani, olha para o banco e tinha o reserva, era o Peu. E fala para o Peu, pique no lugar que você vai entrar no lugar do Galo. E o Peu falou, mas eu não trouxe nem a chuteira, professor, porque ele nunca tinha substituído o Zico, né? E eu me sinto como Peu aqui, às vezes, tendo que falar depois do desembargador André Fontes. A responsabilidade aumenta a níveis estratosféricos, né? Então, eu tinha que fazer esse parênteses. Eu gostaria de estar próximo do senhor, lhe dar um abraço, tomarmos o café que o senhor me prometeu, mas ficamos nós aqui, nesse momento pandêmico, por essa telinha. Então, dizer que é um imenso prazer falar diretamente com o senhor. Doutora Ana Tereza Basílio, a qual eu tenho uma profunda admiração e carinho, né? Ela é uma pessoa que é uma diplomata nesse diálogo entre OAB e magistratura. O presidente Gustavo Bandeira, jovem, uma grata surpresa. Eu, sempre que posso, acolho os pedidos da OAB, a ESA, porque é uma gestão diferenciada no que tange a preparação do advogado para esses desafios das pendengas que se apresentam, né? Eu advoguei antes de prestar concurso para magistratura. Minha mãe, advogada, ex-defensora pública geral do Estado, doutora Ana Maria Mauro, e com ela eu aprendi que eu deveria ser um magistrado que eu gostaria de encontrar enquanto advogado eu era. Então, a minha porta está sempre aberta, eu recebo a todos e respeito essa profissão que é, vamos dizer assim, uma das bases da democracia, que é a advocacia. E eles nos fazem pensar. Eu não digo só da advocacia privada, mas também da advocacia pública, em especial, mormente nesses tempos pandêmicos. Também cumprimento o nosso secretário de Saúde do Estado, que, acolhendo um pedido meu, a pedido do Dr. Genilton, esse outro homem fabuloso no que tange à disseminação da cultura jurídica, o Dr. Carlos Alberto Chaves, eu não sei se ele é corajoso ou é daqueles corajosos que beiram a loucura, mas em momentos como estes que nós estamos passando, são esses homens que precisamos, né? O meu avô, meus dois tios-avós, Joaquim, Otávio Júlio e Rui Moreira Lima, heróis da FAB, atenderam o chamado do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E eu perguntei uma vez para o meu avô, vovô, vocês são loucos ou são heróis? E ele me falou, não existe um herói que não tem um pouco de loucura, meu filho. Mas uma loucura com responsabilidade. Ela, sim, é a grandeza do heroísmo. Eu acho que o doutor Carlos Alberto Chaves está sendo, me desculpem os outros que passaram, mas, nesse momento, o melhor secretário de saúde que nós estamos tendo no Brasil inteiro, porque ele está tendo a coragem de atuar fora da polarização e da política, mas como médico. Há pouco tempo, antes de entrar nisso, parabenizar o doutor Marcelo Scheffer, da OAB de Petrópolis. Feliz aniversário, assim como o senhor, hoje é dia de São Jorge, e do meu mestre, dos mestres, desembargador Najib Slaib, que me ensinou tudo que eu sei de constitucional. Eu acho que ele está nos ouvindo.
Então, parabéns, mestre, pelo seu aniversário. Voltando ao assunto, o nosso secretário ele está enfrentando a pandemia e os desafios que são apresentados ao mesmo, doutor Carlos Alberto, como médico, longe da polarização e da política. E é isso que nós estamos precisando. E esse também é o preconizado no que tange à atuação do judiciário quando de qualquer tipo de política pública, né? E o que eu quero demonstrar para os senhores, e daí a importância desse diálogo, a minha atenção sobre isso, como estudioso da área, é que nós temos que difundir o conhecimento para evitar uma invasão indevida do poder judiciário dentro da política pública de ações públicas em saúde, no arcabouço constitucional e infraconstitucional que já existe. Por óbvio, a Loman não me permite criticar ou comentar processos que ainda estão em curso, mas aqui eu falo como cátedra e vou tentar explicitar as agruras que me tomam como estudioso e principalmente como magistrado e como determinadas motivações que são, sim, de boa-fé. O protagonismo do judiciário nesse momento, e aqui eu louvo os meus colegas, tanto do judiciário estadual quanto do judiciário federal, não é uma motivação por, que tenha qualquer caráter político ou que tenha um caráter narcisista. Eu acredito que todos nós, de uma forma ou de outra, nós queremos sair dessa situação que nos encontramos. Nós nunca imaginaríamos que iríamos passar em pleno século XXI pelo que nós estamos passando, não é? Mas nós temos todo um sistema que nós temos que lidar, que fogem, que passam ao largo de nossas boas intenções. O próprio professor Najib, quando ele explica a teoria da norma, ele fala que toda norma tem em si, intrínseca ou anterior, um valor, né? O que os alemães chamam de Tatbestand. A função, o que motivou aquela norma que depois vira dispositivo, uma norma de conduta que depois vira dispositivo. Mas a gente não pode confundir o valor, né? Muitas vezes um valor abstrato, com a efetividade da norma. Nós não podemos banalizar, por exemplo, o controle de constitucionalidade de uma norma que está dentro de uma política pública de saúde, como um decreto estadual ou como um decreto municipal, né? E aí é por onde eu vou começar. Muito bem. Eu preparei um slide, mas eu optei por não apresentar, até para não ficar enfadonho, não ficar assim estorvante, e principalmente não tirar a atenção de quem é o principal protagonista, que é o doutor secretário de Saúde. Então, eu vou tecer, como disse com muita propriedade o desembargador André Fontes, pinceladas doutrinárias sobre tudo isso que está acontecendo, de uma maneira geral. Existia lá, todos nós conhecemos, existia um doutrinador tedesco, lá do século XIX, chamado Hans Kelsen, que cunhou a teoria pura e aplicada do direito, um positivista. E em uma dessas suas subteorias, ele criou a teoria dos círculos concêntricos, na qual ele dizia que todo indivíduo
ele, em sociedade, ele era regido por 3 círculos. O primeiro era o círculo da moral, que seriam regras gerais de comportamento de um agrupamento humano, de uma comunidade ou de uma sociedade. Depois ele diz que teria um segundo círculo, que seria um círculo de uma moral com um compartimento de uma moral, que ela poderia ser profissional de um determinado segmento. E essa seria a ética. Aí ele importou isso dos cidadãos helenos livres, dos gregos e romanos. Então, a ética para o direito seria uma moral profissional. E, por último, o último círculo, que seria a última ratio, é o círculo do direito. Por que eu estou falando isso? Nem tudo que é imoral necessariamente é antiético, principalmente no campo da saúde pública. Outro dia eu estava conversando com o desembargador André Fontes e, numa conversa em alto nível, que as conversas com ele são em alto nível, e ele me lembrou uma coisa. E é verdade. O direito à saúde é completamente diferente do direito da saúde ou do direito médico. O direito à saúde tem cunho constitucional. E ele é de uma efetivação não só programática, mas também individual. E sabe, desembargador André, depois daquela conversa, isso é uma das maiores dádivas que nós temos como ser humano, enquanto estamos vivos e andando pelo mundo terreno, é poder refletir sobre o que pensamos. E o senhor me fez refletir aquele dia. Eu não posso pegar o direito à saúde de cunho constitucional, programático e no campo individual de liberdade. Depois eu vou falar, porque o que o senhor está falando era da autonomia da relação médico-paciente, e misturar com o direito à saúde ou direito médico. E eu falei, tem razão, eu estou andando de forma errônea nesse sentido. Depois eu vou entrar nesse ponto, mas só adiantando. E onde eu quero chegar? Nem tudo que é imoral é antiético. Então, muitas vezes, o que está no campo da ética pode parecer imoral, mas eu não posso considerar aquilo ilícito se ela está dentro do círculo da ética. O exemplo que eu estava conversando com o desembargador André. A relação médico-paciente, que é baseada na confiança, baseada na autonomia, no consentimento da declaração autorizada e conhecida, termo de consentimento esclarecido e livre. Ela está dentro do Código de Ética. Então, por exemplo, se um médico ele acha que, para o meu caso, feita uma anamnese, um tratamento precoce, vai atender, se ele acredita, aquilo pode parecer até imoral, mas ele está dentro do círculo da ética. Então, eu não posso tomar isso como um dogma moral e tentar objetar aquilo que está dentro de uma esfera particular. E eu estava indo por esse erro. Vejam, professor dessa área há anos, precisou o doutor André puxar minha orelha. Espera aí, tu está tomando um caminho diferente. Mas isso é fruto da pandemia, do desespero, né? Então, nem tudo que é imoral é antiético. E aí vem o seguinte, que Kelsen falava, necessariamente eu só tenho um ilícito, aquilo que é um comportamento contrário ao direito, no campo das relações profissionais, se eu tiver um ilícito ético. Então, eu não posso condenar um médico, voltando ao nosso caso específico da minha conversa com o doutor André, não posso condenar um médico ou não posso infligir a ele uma norma de direito se uma norma ética o permite a fazer aquilo.
Então, se o tratamento precoce surtiu efeito naquele paciente, aquele paciente ficou satisfeito dentro da relação de confiança e autonomia médica, eu não posso simplesmente impedir o médico falando assim, pare de fazer isso, ou responsabilizá-lo por isso, por um dano imaginável, ou por um dano que seria imoral. Estão entendendo? Estão me acompanhando? Peguei esse gancho do que o desembargador André falou. Então, nem tudo que parece moral é antiético, mas necessariamente tudo que for ilícito tem que ser antiético no campo do direito médico. Muito bem. Então, essa é a primeira verdade, o primeiro pilar que um operador de direito tem que ter em mente quando ele vai tratar de controle de legalidade de política pública em saúde, né? E eu não ando vendo isso. Eu mesmo estava quase cometendo um erro. Por óbvio, a outra face da moeda, que é o que me preocupa. Eu não posso impor como uma forma genérica ou substituir uma política pública ou impor uma política pública que não existe, um protocolo de dação de medicamento ou de prática médica que não foi adotado por um ente governamental. Com todo respeito à Defensoria Pública, também com boas intenções, no início da pandemia, nós tivemos várias ações civis públicas pelo interior do nosso estado, no qual existia uma inicial que até dizia quanto de dipirona tinha que estar disposto no hospital, ou qual seria o procedimento que o médico deveria adotar, né? E, à época, me ligaram colegas, a colega de Itaperuna, que é uma pessoa maravilhosa, um beijo para ela, Lady Jane, o colega de Rio Bonito, ô, Vitor, eu tenho que fazer isso? Não. Isso daí é uma intervenção indevida e que fere, inclusive, o positivismo que a gente aprende lá na Universidade de Kelsen. Então, esse é o primeiro pilar que nós temos que entender. Resumindo o que eu acabei de falar da teoria dos três círculos determinantes, é mais ou menos aquele ditado italiano que diz que o inferno está cheio de boas intenções. O juiz não pode julgar em torno das suas boas intenções ou o que ele acha que é certo ou errado. Ele tem que julgar de acordo com o positivismo e as consequências de sua decisão. Aí nós passamos para o segundo pilar. E isso é o ponto mais importante e onde eu quero chegar, sem críticas. Por favor, não tomem isso como críticas, mas como uma preocupação e uma forma de alertar tanto os profissionais do direito como, no modo geral, mas os meus colegas. Em 2018, o Brasil adotou, positivou um fenômeno que já existia na Europa desde o início do século XX, que era o consequencialismo jurídico, que teve o seu manjedouro lá no consequencialismo filosófico, né? Um Popper e depois Edith Stein falando sobre a fenomenologia. Isso foi trazido para o direito. O que diz o consequencialismo jurídico? O juiz não pode decidir pura e simplesmente em valores abstratos, se aquilo pode ter uma consequência nociva para toda a sociedade, né?
Isso veio porque, com o século XX, uma vertente dos antropólogos e dos sociólogos, eles cunharam uma nova noção que eles chamavam de homo econômicos, né? Ou seja, o indivíduo ele tinha que ser você tinha que olhar o indivíduo mais pela percepção dele como gestor de possibilidades e personagem de necessidades. Então, o homo econômicos em excesso, você teria que tolir isso dentro do que eles chamavam de modernidade líquida, que veio com Zygmunt Bauman. Mas eu não vou ficar entrando nisso, que isso seria um ser viajante. Eu não vou ser enfadonho nesse mote. Mas o que isso aconteceu? Isso teve uma profusão de decisões na Europa, no qual tudo era direcionado a um chamado homo econômicos. Esqueceram do mínimo existencial. Então, davam tudo para todo mundo baseado no valor abstrato. Na Inglaterra, nós quase tivemos a falência do National Health System, porque alguns juízes da Grã-Bretanha eles estavam dispondo de tudo para aqueles utentes, porque lá a saúde é só saúde pública. Poucas pessoas sabem, mas a Grã-Bretanha é só saúde pública, assim como o Canadá, as Filipinas. E vejam, todos copiando o SUS. No meu trabalho de pós-graduação no Canadá, em Toronto, eu perguntei para o secretário, ela tinha a mesma função do nosso convidado de hoje, ali de Ontário, e eu perguntei para ele, mas como é que funciona o Canadá? Então, veja só, eu não estou conseguindo entender. O senhor é um juiz que está pesquisando saúde pública, vem ao meu país para perguntar por que o meu funciona, se eu copiei o seu modelo. A Lei de Saúde Pública do Canadá ela é cópia da Lei 8080 do SUS. Pô, eu fiquei calado e falei, realmente, eu não sei o que falar. Então, mas o que ele me deu uma lição ali, igual o desembargador André falou para mim há 4 dias atrás, interferência mínima em certas coisas. Essa é a regra. O consequencialismo jurídico tem que ser levado em conta nas decisões judiciais, no que tange a controle de política pública. Na verdade, a gente meio que esqueceu isso. Hoje há um protagonismo jurídico sem fim. Depois eu mesmo tentei fazer uma retrospectiva de possíveis decisões que eu tenha dado. Depois, quando você é até perigoso, você começa a estudar essa área, você começa a ficar meio, meu Deus, mas graças a Deus não achei nada. Graças a Deus, meu pai, meu São Jorge, eu não achei nada de nenhuma decisão minha que tivesse efeito erga omnes, porque é o que acontece quando você trata com política pública, que a maioria das vezes é a ação civil pública, que tivesse afetado os meus jurisdicionados e principalmente a administração pública de uma forma que pudesse até chegar à falência da mesma. Mas o consequencialismo jurídico ele foi inaugurado no nosso país recentemente com a Lei 13.655 de 2018. E lá no seu artigo 20, né, e é isso que eu levo aos meus colegas, que eu falo, pelo amor de Deus, vocês não podem, antes de decidir numa questão, principalmente de saúde pública, o que está na lei de consequencialismo. Mas que lei de consequencialismo é isso? É essa. Na verdade, a Lei 13.655 ela apenas inova, além de introdução, as normas do direito brasileiro, que é uma lei antiga nossa. Mas ela inova no que tange ao juiz sopesar, não só o juiz, né? Ela traz para as 3 esferas sopesar as decisões que possam vir a atingir direitos e, principalmente, gestão
né, sopesar as consequências dessas decisões. Então, diz lá o artigo 20, que fique gravado aqui na MB para os meus colegas ouvirem. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação da decisão, né? A motivação demonstrará necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Isso é de uma importância sem fim e que está sendo meio relegado nessa profusão de decisões que nós temos tendo, de, por exemplo, caçar decreto municipal que instala lockdown, caçar decreto municipal que libera a aula, caçar decreto municipal que coloca medida restritiva e não lockdown. O magistrado, às vezes, ele vai além da medida restritiva e ele, como gestor público, impõe um lockdown sem dar alternativa em sua decisão. Ele se coloca na figura do gestor público e está andando à margem do que dispõe a nova lei de introdução do direito brasileiro. Por óbvio, né, a presidência dos nossos tribunais, eles, com muita propriedade, têm caçado todas essas decisões. Né? Recentemente, nós tivemos a dos colégios aqui, e lockdown em município. Veja, isso não é uma crítica, meus colegas, mas isso é uma questão sistêmica. Por que eu vou fazer isso? Aí vamos lá. Fazendo uma recapitulação. Primeiro eu falei da teoria dos círculos concêntricos de Kelsen, né? Depois vinha falar do consequencialismo, da lei do consequencialismo, que hoje foi encampada, foi positivada pelo nosso sistema jurídico brasileiro, pela Lei 13.655 de 2018, que fala lá no seu artigo 20 que na esfera administrativa, controladora e judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Né? E o parágrafo único vai além. A motivação demonstrará a necessidade daquela decisão e a adequação da medida imposta ou da invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Então, no que tange ao controle de política pública, de ato administrativo, né, de cunho erga omnes, nós estamos falando basicamente de decreto. Um magistrado ele deve observar o que está disposto no artigo 20, no que tange a sua decisão de cassação daquele ato legislativo com efeito administrativo ou daquele ato executivo com efeito legislativo. E, voltando ao que eu estava falando, muitos dos meus colegas não estavam observando isso. E as presidências dos nossos tribunais, com muita propriedade, estavam caçando das decisões liminares. Muitos colegas ficaram chateados. Poxa, o meu intuito é ajudar na pandemia. Mas veja só, tudo tem uma razão de ser no direito. Tudo. Nada é por acaso. O que é por acaso ou não tem uma razão de ser é expurgado. E o expurgo disso é feito por instrumento específico, que são instrumentos de controle de constitucionalidade.
tanto pela ótica do controle difuso, como pela ótica do controle direto, e os instrumentos que lá estão. Então, fora disso, eu só posso anular, modificar, retirar do mundo jurídico um ato de saúde pública, que é o nosso campo, nas hipóteses que estão aqui no artigo 20. Então, a gente tem que interpretar o que está o artigo 20. Ele fala assim, primeiro, não pode ser em valor jurídico abstrato. Não pode ser no que é a noção de bom senso para cada magistrado, né? Não pode ser o que é a noção de mínimo existencial para cada magistrado. Você só vai poder expurgar uma política pública de saúde se ela tiver em desconformidade com uma norma pré-existente ou com a própria Constituição. Né? E, preferencialmente, se você já tiver uma tese de repercussão geral nos tribunais superiores nesse sentido, ou não tiver uma tese de repercussão geral em sentido diverso. Aí vem o outro pilar de como eu posso controlar a política pública em saúde pública. Desculpe aí, cacofa. Qual foi o leading case, vamos dizer assim, no país? Foi a tal da pílula mágica para o câncer. Não sei se vocês estão lembrados disso. Isso abarrotou os juízos, que, óbvio, por uma questão de necessidade, por uma questão de sobrevivência, todo mundo começou a pedir aquela pílula mágica do câncer, o remédio milagroso, que era feito em Campinas, né? E que sequer era um medicamento experimental que sequer teria sido autorizado pela Anvisa e muito menos incorporado pela Política Nacional de Medicamentos, né? Isso causou uma enxurrada de ações que foram desaguar no STF. E o STF editou o tema 6. Né? O tema 6, ele diz que é vedada a disposição de medicamento experimental no âmbito da saúde pública ou às expensas do poder público, e muito menos incorporada à Anvisa. E isso tem uma razão de ser. Aí entra o consequencialismo. Isso vai acabar com o próprio Sistema Único de Saúde e com, vamos dizer assim, o custeio do SUS no que tange a medicamento oncológico, porque se eu tiver uma quantidade X de pessoas pedindo aquele medicamento, os outros medicamentos eu não vou ter como dispor aquele dinheiro. Ou seja, eu não vou ter como dar conta da dispensação desses medicamentos. E esse tema inaugurou, e foi muito importante nesse sentido. Depois veio o tema 500, que trata da necessidade de prova da hipossuficiência, da necessidade, mas para medicamentos incorporados, medicamentos já aprovados pela Anvisa, mas não incorporados ao SUS, e o 793, que diz respeito à competência. E eu não vejo... muitos juízes não seguem esses temas. Né? Então, a Lei 13.655, que fala do consequencialismo, e os temas, eles trouxeram para o nosso país em que um processualista italiano, que até morreu há pouco tempo, foi meu professor,
em Palermo, chamado Michele Tarufo, ele chamava de mosca. A sigla é mosca. É a motivazione específica com alternative, mosca, que tem que ter uma sentença que poderá ter efeito erga omnes dentro de uma ação civil pública, de uma ação popular ou de mandado de segurança com amplo espectro. E isso também tem outra razão de ser. Aí vem o quarto pilar. E até recentemente nós tivemos essa motivação numa própria decisão paradigmática. Nosso desembargador-presidente do TJRJ, desembargador Henrique Figueira, que, longe da bajulação, é um homem espetacular e um cátedra no que tange ao direito médico e o direito da saúde. E ele traz mais um argumento na ação civil pública, anotem aí quem quiser, 76241, no qual ele coloca num dos seus fundamentos: o controle judicial de políticas públicas constitui medida de caráter excepcional em prestígio ao princípio da separação dos poderes. O que prevalece ao respeito aos critérios utilizados pelo Poder Executivo, a quem, por preceito de índole constitucional, cabe definir seus planos de ação no combate à pandemia. A separação dos poderes deve ser respeitada diante da necessidade de se observar as escolhas administrativas tomadas com base em orientações técnicas. Vejam a propriedade com que falou o desembargador Henrique Figueira. Outra coisa. E aí ele foi, vamos dizer assim, ele volta à teoria sanatória do ato administrativo de Otto Barhoff, um alemão que cunhou a teoria sanatória, no qual ele diz que, num ato administrativo vinculado, o Poder Judiciário ele só pode se miscuir nesse ato substituindo-o ou retirando do mundo jurídico fora das suas motivações. Eu acho que o nosso secretário vai falar, ele deve estar até feliz com o que eu estou falando, a gente não combinou isso, mas ele deve falar que todo ato que é tomado de medida restritiva, de vacinação dentro do PNI, que ninguém da área jurídica conhece o Plano Nacional de Imunização, mas eles conhecem, e por isso eu não tenho que me meter nisso. E o Otto Barhoff já dizia, o desembargador Henrique volta a dizer com muita propriedade, que eu não posso me miscuir na motivação daquele ato, principalmente quando a motivação é técnica. O controle de ato administrativo, e aí entra decreto, que é uma categoria legislativa anômala, mas que, na verdade, ele está trazendo instrumentalização a uma categoria legislativa maior. Eu não posso entrar nisso se eu tenho motivação técnica, médico-jurídica, sanitário-jurídica, né? Se eu tenho um comitê por trás que está aconselhando e dando os considerandos. Às vezes as pessoas me perguntam o que é um considerando. O estagiário às vezes me pergunta isso. O considerando é a motivação do ato que não é discricionário. Ele é atrelado ao considerando. Então, eu só posso, por perigo de ofensa à separação dos poderes, eu só posso me miscuir numa atividade precípua do Poder Executivo em saúde pública, fora dos considerandos. Quando? Quando aquele ato está fora da lei que o rege.
ou quando ele está fora da razoabilidade, mas não a minha razoabilidade, não o que está na minha esfera individual, mas a razoabilidade que já está cunhada em lei. E mesmo nesses casos, pelo consequencialismo jurídico, pelo artigo 20, eu vou ter que dar alternativas para mitigar os efeitos da minha decisão. Tá? Então, por exemplo, o nosso querido secretário de Saúde, o governador do Estado, decidiram manter as escolas abertas. E o município os seguiu, baseado, considerando o técnico sanitário. Como é que eu posso ir contra esse tecnicismo? E aí fica até a minha mágoa, o gestor do Comitê de Saúde, que nenhuma nota técnica nos pedem. Nenhuma nota. Mas isso daí não é uma questão de altruísmo, de orgulho. É porque não há, eu sei, às vezes não há nem tempo. A decisão do calor do fronte. Mas se fosse pedir uma nota técnica, com certeza, o epidemiologista ou sanitarista ia desaconselhar dizendo o seguinte: olha, já tem uma nota técnica considerando aquele decreto. Então, não é válido o Poder Judiciário se miscuir naquilo. Eu não posso dizer o que é prioridade ou não para vacinação se eu não sou sanitarista. Se já existe um considerando técnico nesse sentido. Nós tivemos um caso agora em Minas Gerais de um estudo seríssimo no qual eles perceberam, até um estudo interessantíssimo, o secretário que nos ouve pode até beberá dessa fonte, se bem que agora a prefeitura já colocou os rodoviários como grupo prioritário aqui no Rio. O estudo que foi feito em Minas Gerais foi o seguinte: um estudo baseado nas premissas de pesquisa em saúde, porque pouca gente tem, mas o próprio Código de Ética Médica, ele rege todas as pesquisas em saúde. O Código de Ética Médica, sim, eu não vou entrar nesses pormenores agora. Uma pesquisa séria em saúde lá em Minas chegou à conclusão que a maioria dos leitos públicos em UTI, em unidade de tratamento intensivo, era de domésticas e trabalhadores da construção civil. Qual é a conclusão que chegaram? O vírus está no transporte público, porque essa gente anda em transporte público, necessariamente. Então, né, baseado nesse estudo, colocou-se os rodoviários e os funcionários do transporte público como grupo prioritário. Como é que o Poder Judiciário vai se miscuir nisso? Não pode. Então, o que eu quero dizer para os senhores, terminando, que o doutor Genildo já me alertou aqui, está ligando, inclusive, que eu já fui há mais de 1h12 falando. É óbvio que eu gostaria de falar muito mais coisas, mas eu procurei explicitar da forma mais rápida possível dos 3 pilares que tem que basear esse diálogo, entre aspas, do judiciário com as políticas públicas em saúde. Eu agradeço a todos. Desculpe aí o problema no áudio, mas eu sou excluído digital. E mandando um abraço, em especial para o desembargador André Fontes e para a doutora Ana Tereza Basílio e para o meu amigo de coração, Genildo. Espero que eu não tenha sido chato nem enfadonho. Doutor Vitor, muito obrigado pela exposição. E eu passo a palavra imediatamente ao nosso secretário, a quem dou a palavra, portanto, doutor Carlos Alberto Chaves, por favor. Bom, agradeço a voz. Eu estou um pouco rouco, Excelência.
porque, além de médico, também sou piloto de helicóptero e estou levando medicamento e material de intubação e estou voando para ir para cá. A voz está quase acabando, mas vou tentar levar. Primeiro, agradecer ao doutor Vitor, ao juiz, excelência doutor Vitor Moreira Lima, pelo convite, ao senhor, desembargador, pela gentileza de me receber, e a fidalguia do doutor Genilton Castilho, que o tempo todo me tratou maravilhosamente bem nesse período de convite. Pois bem, eu falar agora após o doutor Vitor Moreira é um pouco difícil, porque ele deu uma verdadeira aula. Eu, excelências, e a doutora também, eu tenho 46 anos de formado. 46 anos de formado e já estava aposentado. Minha vida começou na Marinha do Brasil. E depois da minha vida na Marinha do Brasil, fui para casa e trabalhei na gestão de crises, né? Fui interventor do Getúlio Vargas e em outras unidades. E terminando, eu fiz umas denúncias na época do ex-governador Sérgio Cabral, e logo depois, em 2010, fui chamado, no final de 2010, para trabalhar como supervisor do GAD de Saúde do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Para ficar um ano, fiquei quase 10. E aprendi muita coisa aprendi. E o que acontece? Juntando a medicina à área judiciária. E eu fiz uma pequena apresentação, se eu pudesse me permitir colocá-la, e eu estou totalmente alinhado com o doutor Vitor, inclusive com o doutor Marcelo Schaffer, que falou lá na fala, que foi importante ele colocar aquilo ali. Porque o problema agora é de união. O problema agora não é só a saúde. Ele envolve muitas outras coisas na lei da saúde pública. O meu mantra, tenho 2 mantras, excelências. Um é política de saúde, não política na saúde. E o segundo mantra é que, desde que eu coloquei o pé aqui na secretaria, é a regulação única. A regulação única, ela é importantíssima para reger a saúde pública. E isso eu observo nesses meus últimos 15 a 20 anos que eu dediquei a essa área, a estudar essa área, e vejo que a regulação fragmentada hoje e a impunidade é a mãe de todos os males da saúde pública, infelizmente. O doutor Vitor falou muito sabiamente, ele falou, parece que acertou em cheio. No dia 28 de setembro do ano passado, eu aceitei essa missão, chamo de missão. Estava em casa com a minha família. Eu não sei se foi um ato de loucura ou ingenuidade, eu não sei o que foi. Mas eu vim da vida militar e eu achei aquilo ali era uma missão. Uma missão que eu achei que poderia cumprir. E nesse período desses 6 meses, alguns dias, eu realmente vi o que se passava aqui dentro. Pegamos a saúde pública, a Secretaria de Saúde totalmente esfacelada e aparelhada. Eu tive a honra de estar presente no Tribunal de Justiça quando me chamaram para ser testemunha do ex-governador ou governador afastado, Wilson Witzel, como testemunho de defesa. Eu achei que foi um erro, porque eu fui lá e falei bem claro ao vivo que teve um erro de me chamarem como testemunho de defesa. Não foi nem defesa nem acusação. E eu passei exatamente aquilo que eu tinha visto, que era a fragmentação da saúde pública, alinhamento dentro da secretaria, 1,5 bilhão do erário desperdiçado. O que eu fiz aqui dentro? Eu fiz simplesmente, eu chamei só 2 pessoas que trabalham comigo. Estou usando aqui a prata da casa, funcionários públicos estatutários que estão trabalhando aqui dentro comigo. E foi, geralmente, eu sou cursado em gestão de crise. Fui trabalhar naquelas coisas principais, que eram o quê? RH, administração, finanças, colocando isso, e, ao mesmo tempo, eu fazia uma analogia a um bote furado que eu tinha que navegar e tapar os furos ao mesmo tempo. E isso é uma coisa que realmente é importante. Só um adendo, excelências, e a doutora Ana também, eu vim de uma família muito pobre, eu sei me aperto o calo.
E o SUS ele é vital para tudo isso. Eu sei muito bem, eu nasci no EPTEC, do Sara Kubitschek, ex-EPTEC, hoje é o Hospital de Bom Sucesso. Eu sei a dificuldade que é. E mais uma coisa importante, eu tive um filho especial, que morreu aos 33 anos. Eu sei o que passa um pai com a mãe do especial. Então, eu sei essa dificuldade que me levou a essa luta de encarar isso aqui. Entendeu? Há 6 meses e alguns dias que eu não vejo meus netos nem meus filhos. Não desisto, não. Foi problemas forçados em política que eu não admito, e eu praticamente não sei se eu continuo, não continuo, que está uma certa história de que eu falei isso, falei aquilo, não falei nada, simplesmente sou muito claro quando eu falo. Eu sou objetivo. Eu sou objetivo nas minhas falas. Entendeu? Eu só falo a verdade. E a verdade não merece castigo. Talvez aquele que fale a verdade seja mais amigo das pessoas do que aquele que fala aquilo que a pessoa quer escutar. Então, se eu pudesse, me permitisse, eu queria fazer, e isso vai ao encontro realmente, parece que o doutor Vitor, sem nenhuma, estava sabendo o que eu queria falar. Então, ele falou exatamente as coisas que eu fiz numa pequena apresentação, essa apresentação que gerou muito problema nessa discussão do governo do Estado. Quando foi falado que eu falei isso, falei aquilo. Essa apresentação que eu fiz na coletiva de imprensa é para mostrar os dados que, infelizmente, a mídia a quem eu respeito, a mídia que eu acredito que seja importantíssimo para o sistema democrático, mas tem horas que ela, em vez de informar, ela fala pânico. E não adianta, como eu vou falar de novo, e volto ao meu mantra, não é política de saúde, é política da saúde. Não pode ser nessa. É política de saúde. Vou mostrar as verdades. Só para ter esclarecimento, isso aqui é up to date, como fala, é atual. A fila hoje, agora, nesse exato momento, na regulação, é de 24 pacientes aguardando na enfermaria e na UTI 72, menos de 100. Há 15 dias atrás estava 1.100. 1.100 estava. Hoje está com menos de 100. E mostrando que esses menos de 100, essa fila, ela é dinâmica. O que está agora não está há mais ou menos... Porque há 8 horas são outros pacientes. É o que entra e o que sai. Isso foi tudo explicado, mas não são explicados disso da mídia. Eles não explicam isso. E criam o quê? Hoje, agora, vi hoje, caiu mães, a fila de não Covid está alta. Foi a primeira entrevista que eu dei quando cheguei. Quando cheguei, eu falei, a pandemia apenas desnudou o SUS. Eu fiz um trabalho do Ministério Público mostrando que, há 10, quase anos atrás, tinha um tremendo déficit de CTI. Isso foi judicializado, inclusive. Não mudou nada, continua. O SUS, por falta de financiamento, fechou perto de 5 mil leitos nesses últimos 25 anos. Então, esse é o problema do SUS. A pandemia desnudou o rei. O rei está nu. Só que tem uma pandemia dessa, que não tem um estudo, um histórico, qual é o tratamento, se é hematológico, ou é neurológico, ou inflamatório. Ainda a história vai contar o que é essa pandemia, de onde veio e como veio. Não adianta nós ficarmos discutindo como veio. O problema é como tratá-la, e como tratá-la de uma maneira, não é o fique em casa, é o precoce, é muitas teorias. O que eu coloco desde o começo, nos meus 46 anos, 71 de idade, eu fiz agora 71 anos, entendeu? É mostrar o quê? Um dos motivos era iniciar o tratamento imediatamente. Muitos, inclusive na rede privada, não faziam o raio-x da tomografia, que era importantíssimo para o paciente ser visto, se ele era grave, iniciar o tratamento. Não, eles mandavam o doente para casa, ele voltava e voltava grave. Essa patologia, ela alcança as comorbidades, ela alcança os obesos mórbidos, ela alcança, inclusive, agora dentro das grávidas também. Então, são coisas que têm que ser estudadas e estudadas de uma maneira clara. E aí o que eu falo, reiterando, eu falei isso várias vezes na imprensa, vamos pesquisadores. Eu adoro os pesquisadores, tenho grandes amigos na Fiocruz e outras entidades.
O que acontece agora? Eu passei a minha vida toda na ponta. Eu sempre trabalhei na ponta. Trabalhei em resgate aéreo, sempre a minha vida foi na ponta. Então, é ali que o doente está. Eu não vivo dentro de gabinete, eu vou para a rua. Eu, quando vou entregar medicamento, eu vou lá em Varre-Sai, porque o Varre-Sai tem a mesma importância que o Estado do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, qualquer uma dessas. E os municípios pequenos sofrem muito mais com a judicialização, porque ele não tem nem como comprar medicação. Às vezes, o orçamento dele vai de uma medicação só. E isso eu vi durante a minha vida toda. Então, acho que isso aí é importante, que eu não vou desanimar, não sei se contudo daqui a um mês ou menos que um mês, mas a minha história é essa, é trabalhar em prol do cidadão. E essa pandemia, ele pegou todas as classes. E quando eu falo que a regulação única é importante, por quê? Porque ela dá acesso universal e equanimidade a todos, e não a quê? E é porque, por que ela não funciona até hoje, a regulação única? Porque a regulação, o leito e o procedimento é moeda política. Então, por isso que nunca entrou a regulação. É simples demais, é simples demais. A regulação fragmentada, com 2, 3 entidades regulando, ela é impossível funcionar. Ela não dá transparência. A regulação dá parâmetros. Então, se eu pudesse agora passar rapidamente, se for possível, permitido, eu colocaria uma apresentação rápida que mostraria claramente o que está acontecendo, e aí eu estaria à disposição para qualquer outra coisa. Bom, vamos lá. Bom, esses primeiros apositivos aí estão mostrando que a regulação é um dos 4 projetos estratégicos do governo estadual, que era, né, com apoio do governo federal. Aponta marcos críticos, gargalos, índices gerenciais. Ele dá índice que mostra o caminho que você vai seguir. A saúde pública, ela não é um engodo, ela tem que ter uma norma, ela tem que ter uma tecnologia para saber onde a pessoa vai. Ela pode mudar o rumo dependendo da qualidade e a estratégia da saúde. Ele identifica os vazios sanitários assistenciais. Então, fornece subsídio ao gestor para que possa definir metas e estratégias. E isso aí não acontece. Enquanto não houver essa regulação, está o caos que está acontecendo até agora. E dá tempo, inclusive, para quê? Para entrar o que é corrupção, a quebra, o uso indevido do erário, e aí por diante. Entendeu? Então, a regulação não aponta culpados, e sim qualidades. Análise informa o gestor de saúde para que decida das ações necessárias. Pois bem, pode passar, por favor. Eu botei isso aqui, algumas coisas. Ausência do sistema informatizado, cadastro nacional. Hoje, as pesquisas são baseadas no CNES. O CNES tem que ser atualizado de semana em semana. Ele passa 2 meses sem atualização. Como é que eu posso fazer uma estratégia e fazer uma pesquisa baseada no CNES, no leito, que ninguém sabe quantos são? São pesquisas falhas. As pesquisas são baseadas em dados, só dados. Eles não estão vendo o paciente, ele não vai pesquisa de campo, ele não é presencial. E dá o que dá aí. Cada pesquisa díspare, cada um falando uma coisa e falando outra. Cada um aparecendo. Eu nunca vi tanto pesquisador na minha vida, eu nunca vi tanto infectologista, eu nunca vi tanto, e eu nunca, em 46 anos, vi as pessoas trabalhando junto comigo nos hospitais. Entendeu? A ausência de auditoria, não tem auditoria. Então, o controle e avaliação não funciona. Quer dizer, o controle e avaliação envia o dinheiro da PPI, o dinheiro que entra, e sem a regulação, acabou, não tem controle. Pode passar, por favor? Então, ausência de banco de dados, ausência de resolução, botei só em negrito os principais. Pode passar, por favor. Falta de comunicação nas esferas federal, municipal, universitária e estadual. Não tem diálogo. Ausência de penalidade para infrações e irregularidade efetuadas pelo gestor. Não tem penalidade, a impunidade é a mãe de todos os males. Então, isso aí, vamos passar agora. Isso aí é um exemplo que eu fiz em 2010, quando eu estava na regulação sobre mandados judiciais. Naquela época, um corte de 2 anos. Isso aí pode estar à disposição dos senhores para usar e observar. E eu botei as unidades solicitantes, as esferas das unidades solicitantes, os mandados judiciais. Quer dizer, eu fiz um corte de 1953 mandados judiciais. Pode passar, por favor. Então, aí botei os mandados judiciais,
e a desistência dos mandados judiciais, 32%. E mostrando qual era o motivo da existência. Então, teve óbito 9%. Pode passar, por favor? E a análise da desistência. Analisava, inclusive, as desistências. Por que desistiu? Ele tinha um mandado, o doente não chegava. Qual o motivo? Entendeu? A família não autorizava e outras coisas. Vamos lá, pode passar. Pois bem, senhores, só para... Sabe de quando é isso? Foi feito, eu fiz isso em 2010, outubro de 2010. Houve alguma mudança? Não, é a mesma coisa. Eu fiz isso aí antes de entrar para o Ministério Público. Então, isso aí, eu fiz essa apresentação na coletiva de imprensa, que eles acharam que isso era atual. Não. Isso é de 2010. Nada mudou. Pode passar, por favor. Só para mostrar, o Hospital Estadual Eduardo Rabelo, que está contando na média, que eu quis fechar o hospital, não quis fechar. Simplesmente a vigilância teve que parar, porque não estava depósito doente. Eu estou mostrando aí, são uma vistoria que eu fiz. Pode passar, por favor? Em 2013. Formação técnica, coloquei aqui, 30 de outubro de 2013. Pode passar, por favor? Olha ali. Capacidade instalada, 200 leitos, só tinha tal. Pode passar. Assinado por quem? Por mim. Pode passar. Vistoria no Hospital Estadual 2017. Pode passar. Mesma coisa. Não mudou nada. Continua a mesma coisa. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Assinado por mim ali. Todos os problemas do Eduardo Rabelo são decorrentes da péssima gestão de saúde pública estadual. Na época eu já avisava isso. E aí continua, nada aconteceu. Entendeu? Aí foi o Santa Maria. E, por incrível que pareça, senhores, excelência, sabe onde o resultado disso tudo aí, que eu fiz a denúncia, eu fiz a IT, está comigo agora. Eu sou o indiciado nesses 2 hospitais. Estão me cobrando por que não foi feito nada em mim em 2021. Essa vistoria do Hospital Santa Maria foi em 2012. Pode passar, por favor. Coloquei tudo claro, pode passar. Olha ali embaixo, foram observados, eu escrevi isso, em várias dependências, já estava aparelhado pela milícia dentro da unidade. Teria cabeça com um gatonete, eu coloquei isso lá. Colocamos conclusão, abandono, pode passar, por favor. Vistoria em 2013, a mesma coisa, piorou. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Então, o que aconteceu? A demora levou a isso aí, a piorando o sistema, ele foi piorando o sistema. Então, o que aconteceu? O que eu assisti do SUS? Como é que o SUS pode melhorar assim? O que houve com essas pessoas? Todos aqueles que eu fiz uma das minhas diligências foi uma diligência que eu chefiei, 300 toneladas de medicação vencida no CGA, em São Gonçalo, do Estado. Foi um escândalo, fizemos as contas, tal. Pois bem, chego aqui na secretaria, elas estavam no mesmo lugar da CGA. Foi impedida de ser incinerada. E eu, o que eu fiz agora? Consegui colocar, então estão incinerando dentro da lei. Não deixaram de incinerar, e agora está sendo incinerada. Pode passar, por favor. Então, é só mostrar agora os leitos estaduais. Foi ampliado, e aí entra na pandemia em si, e na atualidade, eu quero passar aos senhores e senhoras. Ampliação de 507 leitos. O que eu falava sempre? Sempre falava na entrevista. A ampliação de leito, o atendimento mais rápido, impede que o paciente vá para o CTI. Nós estamos na terceira onda, né? Nós estamos na terceira onda. Teve a primeira, a segunda, estamos na terceira. Vamos passar, por favor? Então, o leite contratado, nós contratamos leitos, cofinanciando os leitos, aonde? Nos municípios, para fazer barreira que não chegue no Rio de Janeiro. Então, foi feito em hospitais, conseguimos financiar e cofinanciar leitos Covid. Pode passar, por favor. O total de leitos disponíveis na regulação é 23 de 4 de 21. Olha ali. São, total geral, 3.566 leitos. E aí vem a mídia e diz que não tem leito. Tem leito, sim. Mas aí eu falei, no começo da minha gestão, espera aí, senhores, não está morrendo mais ninguém de AVE, de AVC, de infarto, de trauma de crânio? Cadê esses pacientes? Cadê esse CTI? Eu falei, vai vir uma quarta onda, que são de pacientes não Covid, que não tem para onde ir. Hoje, da mídia, estou dizendo, já diminuiu o Covid, mas estamos com fila para não Covid. Mas é lógico, eu estou falando que ia acontecer isso. E aconteceu. Porque isso aí, eu não sou um profeta. É a vida que ensinou.
Esses 46 anos de vida, de luta, ensinou isso aí, é o que aconteceu. Então, vamos passar, por favor. Agora, o que é mais sério, quando eu falo da regulação única. Observem agora, nós levantamos, fazendo os municípios enviam diariamente quantitativo de leitos, certo? O Sistema Estadual de Regulação tem registrado o quantitativo de leitos. E agora eu vou apresentar aos senhores os leitos de UTI informados, mas que não estão no sistema de regulação. Sabe quantos? Olha ali. 488 leitos de CTI que estão no sistema e não são informados da regulação. O que quer dizer com isso? Os municípios seguram leito e, quando termina o leito deles, pede a regulação. Isso não é justo. Isso não é equânime. Isso não é SUS. Eles alegam que eu fui nos municípios perguntar, porque eu vou a campo, eu tenho receber leito dos meus municípios. Como? E o SUS? Não é seu município. O hospital não é seu, nem o município é seu. Os leitos são do SUS. O SUS são dono dos leitos, e não prefeito ou quem for. Pode passar o outro, por favor. Agora, pior ainda, olha a quantidade de leitos de enfermaria que temos não colocado na regulação. 1.474 leitos. 1.474 que não estão, eles existem e não estão colocados na regulação. Ora, o que aconteceu com isso? E quando o pessoal fala isso, cria um problema o quê? Político. Ficam pedindo, ou o secretário está pressionando, tá... Eu não tenho pressão de nada. Eu estou dizendo a verdade. Eles estão burlando o SUS. E se isso é importante para que eu seja demitido, que eu seja. Mas jamais eu vou aceitar isso. Esse tipo de padrão, e eu estou botando transparência, chama-se isso, transparência e atitude. É o que falta hoje no país. Transparência e atitude. Pode passar, por favor. Isso aqui, vou mostrar aqui a situação de instalação dia e tipo de leito. Nos últimos 14 dias, 310 leitos, nos últimos 7 dias, 205 de solicitações. Quer dizer, está mostrando tecnicamente que hoje eu agradeço aos estatutários que estão aqui perto de mim, aqui, passando esses diapositivos, que são ex-estatutários, sabem o salário de um estatutário no Estado. Trabalho deles, da vigilância e saúde, da vigilância sanitária, que está levantando todos esses leitos. O pessoal da regulação, que essa hora está de plantão lá no CICC, levantando todos os dias, todas as horas leitos, momento a momento, e que me deu hoje essa alegria de ter menos de 100 leitos, de 100 pacientes esperando um leito. Isso, para mim, foi uma vitória do grupo, uma vitória do trabalho, uma vitória da união dentro aqui do grupo. Mas não podemos mais ter essa dicotomia, cada um querendo aparecer mais do que o outro. Não é por aí o caminho. Não é o caminho, é esse, o caminho de união. E eu, como falo bem, não estou fazendo um favor, eu dou um exemplo como eu vou no helicóptero pilotando com outro colega, entregar lá no noroeste, no norte. Sabe para que eu vou? Para escutar. Quando eu chego na torre, pedindo à torre autorização para pousar no aeroporto, escuta assim: venha com Deus, venha com Deus. Sabe o que é isso? Na minha idade? Na minha idade. Escutar uma coisa dessa. Escutar uma pessoa que recebe uma caixinha de imunizante pequenininha, e dizer muito obrigado. O que aconteceu? Hoje, as imunizações no município pequeno estão perfeitas dentro do PNI, perfeitas, enquanto nos grandes municípios está o caos. Burlaram, quebraram o PNI de uma maneira totalmente absurda, com pessoas vacinando no meio da rua. O que aconteceu com essas pessoas? Absolutamente nada, desafiando o Ministério Público, as autoridades. Nada aconteceu. E muitos disso aí, com várias minhas resoluções, enviando via COSEMES, via os órgãos competentes, avisando: olha, está acontecendo. Eu não fujo ao confronto. Desde o primeiro dia, o terceiro dia, eu estou ameaçado. Mas não tem problema, não. Com a minha idade, eu cumpri 2/3 de vida. Não há problema. Mas eu falo para todo mundo: não tenho medo. Eu vou continuar, até eu continuar aqui, prejudicando a quem queira prejudicar. Mas a minha base é aqueles que não têm por ninguém. Porque, na hora que tem uma pessoa que tem alguma coisa a mais, é o famoso pistolão, entre aspas, todo mundo. Mas eu sei que aquele que está parado dentro do CTI, aguardando vaga, esse não tem ninguém por ele. Ninguém por ele.
Então, é esse que me interessa, é esse cidadão que me interessa. Pode passar, por favor. Então, a fila de espera por dia tipo está caindo a cada semana e cada dia caindo. Nós sabíamos que ia acontecer isso. Nós avisamos a mídia. Pessoal, está caindo. Entrou no platô, não saiu uma linha. E o pânico aumentando. Aí passou material de intubação, começou a cair. A intubação, conseguimos, através de um acordo, entrando numa licitação, material de intubação, entregamos agora quase 370 mil materiais bloqueadores, né? Bloqueadores neuromusculares. Hoje, para 10 dias, acabou a primeira intubação. Então, todos agora, porque... E essa história de dizer que o paciente é intubado sem medicação é balela, é impossível, sou CTIsta. O paciente, se fizer isso, ele morre de choque neurogênico. Ele não aguenta entubar e ficar com um tubo sem medicação. É que existem outras medicações que não são essas do acurônio, de outras medicações, mas ninguém fala isso. Aí teve semana passada, em São Paulo, a Sociedade de Medicina Intensiva falou, não tem só essas medicações, tem 22 outras medicações. Então, hoje, nós estamos abastecidos de medicação neurobloqueadores. Quer dizer isso? Isso é trabalho, tem que fazer isso. As nossas seringas que estão aplicando foram compradas, quando eu cheguei aqui, a 17 centavos, quando todos compraram a 52 centavos. Isso chama-se economicidade. Mas o que aconteceu com isso? Eu fechei a torneira. Eu dei elegibilidade para Iabas, me deu problema sério. Toda hora que mexe, você mexe, como eu falo brincando aqui, eu mexo na manga aqui, mexe um galho lá do outro lado. Você mexe num ponto, aparece outro problema. Mas não adianta. Eu falei, quando eu cheguei, eu falei para o governador, eu sou um elefante da vidraçaria. Eu vou dar problema. E estou dando. Problema no caso do bom problema. Entendeu? E eu agradeço todas as vezes. Entendeu? Eu aprendi muito. Talvez de outra encarnação eu vou estudar direito, entendeu? Porque eu aprendi muito no Ministério Público e aprendi muito nas conversas, nas audiências que eu fui no Tribunal de Justiça e em juizados. Sei o drama, sim, do juiz de plantão, eu sei o drama. Ele recebe um pedaço de papel com o paciente está morrendo, eu sei o drama dele. Ele fica numa situação muito difícil. Mas também, acordando com o doutor Vitor, quando ele falou, a defensoria ela não pode determinar quem vai entrar e quem não vai entrar no CTI. Ela não tem essa competência técnica de fazer isso. Na hora que ele faz isso, interfere, eu estou tirando o direito de um e colocando de outro. Isso não existe. Então, são detalhes. Isso aí, sinceramente, eu recebi uma aula hoje, uma aula do doutor Vitor, uma aula. Eu digo ao senhor, esse velho médico aqui recebeu uma aula hoje, entendeu? Daquilo tudo que eu falava, e às vezes falava palavras ao vento. Mas hoje eu vejo que nós temos no judiciário pessoas competentes que estão vendo o outro lado que muita gente não vê. Só aquele ou que ficam no oba-oba, como eu até falei isso, Fachel, né? Começa no oba-oba, termina no epa-epa. Sempre será assim. Entendeu? Essa é a administração. Pode passar, por favor. Essa aqui é outra coisa importante que o pessoal liga, as pendências. Tá? Tem tantas pendências. Vamos analisar as pendências. O que é a pendência? Falta de formação clínica. A pessoa bota o paciente na regulação e não sabe nem por quê. Ele misturou Covid com não Covid. Como é que eu vou fazer isso? Não posso. Então, nós temos que explicar isso. Nós estamos conversando com a regulação direta, entendeu? Indo no solicitante, pedindo ao solicitante, por favor, modifiquem o seu laudo. Isso é todo dia, 24 horas. E a outra importante também é o tempo-resposta, chama-se Golden Time. O Golden Time é o tempo que o solicitante pede o leito e o tempo que ele chega na unidade. Isso aí, eu fui fazer um levantamento, teve casos de mais de 14 horas de uma ambulância levar esse paciente. Eu fui investigar o que era, porque eu trabalho investigando. O que era? Às vezes tinha ambulância e a ambulância não saía. Ele só pedia um leito, fazia a responsabilidade dele de colocar na regulação
E o doente, só tem que o doente não é um papel. O doente, que eu falo, quem regula sabe que atrás daquele papel tem um paciente lá na ponta. E, infelizmente, isso, o que eu fiz? Estou mandando grupos visitar todos os hospitais, presencial, contando os leitos e contando os problemas. E coloco dentro da lei. Se eu achar que tem uma coisa errada, faço queixa-crime na delegacia mais próxima. Chaves não pode fazer isso. Eu não posso por quê? Eu não posso por quê? Eu sou um cidadão. E outra coisa que tem importante, a regulação tem que ter autoridade sanitária. Na época da dengue, em 2007, eu estava na regulação, em 2008, eu estava na regulação. Só funcionou e acabou a mortandade infantil quando foi feita a regulação única. E eu determinei a regulação única agora na Covid. Eles não fizeram. Fiz escrevi várias resoluções, aviso, não faço. Não adianta, porque existe, infelizmente, ainda a política na saúde na prepondera. Então, vou fazer isso até o final da minha vida. Vou fazer isso, vou lutar por isso. Tá? Então, eu acho que é isso. Eu estou mostrando aqui no finalzinho, nós fizemos um levantamento curto aqui dos mandatos total de 671. O senhor pode observar que o maior número de mandatos em vermelho são nas três ondas. As 3 ondas que levaram ao aumento de mandato. Das 3 ondas, 104, pode voltar, por favor. E olha lá, pode voltar, por favor. 104, 104, 126. Passando o próximo, que vai ver se nas 3 ondas que deu aumento. Quer dizer, então, isso aí, numa hora dessa, num mandato judicial, ele simplesmente interfere, cria um problema sério. E essas ações que fazem, geralmente, feito pela Defensoria e à noite, geralmente dá um problema. Eu vi agora uma decisão brilhante de um juiz dizendo que isso tem que acabar. Vocês vêm aqui de noite, eu vi agora a última vez um juiz, infelizmente, não recordo o nome, dizendo isso. Isso tem que acabar. Chegar de madrugada aqui com isso, fazendo e cortando, como fez várias vezes, interferindo no tecnicismo, como falou o doutor Vitor. Interferem. E se eles notarem que essa interferência causa óbito lá na frente, eles não têm esses dados. Eles não têm esses dados, eles agem na emoção do que na razão. Nessa hora, eu sou cursado nos Estados Unidos, na época da Marinha, em operações, em situações difíceis. Nessas horas tem que ter equilíbrio e calma e atitude. São os três, é o tripé. Com isso não adianta. Se o pessoal age no momento impensado, eu vou agora cortar isso e acabou. Que isso? Esse problema, hoje em dia, senhores, para terminar, foi muito extenso, eu vou dizer isso. Hoje, quando eu falava, há muito pouco tempo atrás, entendeu? Quando eu entrei, vacinas, eu guardei a D2. Eu guardei a D2, porque eu sabia que tem a escassa vacina, eu tinha que guardar D2 para ter certeza da vacinação ser completa. E todos impressionando. Tem que dar D2. Eu não dou D2, não vou dar, e guardei. Até que um dia o Ministério falou assim, é por ordem, tem que dar D2. Eu dei. O que aconteceu agora? Tem municípios que não pegaram a D2, deram como D1, e agora tem municípios que não têm a D2. Não tem a D2, para perder a vacinação. Isso foi explicado e eu escrevi isso. Eu escrevi. Então só mostrar aos senhores, porque realmente não é o Chaves. Chaves aqui é simplesmente um agente. Mas é um grupo que tem aqui, que está trabalhando muito, muito, que não estão aparecendo. Só as pessoas estão aparecendo. Mas eu digo que, com a ajuda, eu vou a todas as audiências públicas, eu vou. Todas, alguma chamamento pelo judicial, eu vou. Eu não faltei uma até hoje. Uma. E todos eu vou presente. E eu digo, chega um ponto que eu observo nas conversas, todo baseado, não na parte judicial, não, que aí tem coisas boas e aí a gente vai aprendendo, mas nas audiências públicas, baseado em política, falando coisas que não tem nada a ver, sabe? Baseado em dados totalmente estéreis, sem levar a nada. Então, enquanto, senhores, eu
peço desculpa pela minha, mas isso aí é mais um desabafo. Eu falo sempre, hoje em casa, não vou precisar de terapeuta, não vou pagar terapeuta hoje. Hoje, você me deram a chance de eu fazer a minha catarse, de eu colocar para fora o que eu sentia. Eu realmente estou sentindo isso. Não desesperança, que eu não tenho. Na minha idade, jamais terei. Mas eu tenho o seguinte: os senhores me deram mais força. O discurso agora, a fala do doutor Vitor, me deu mais força para lutar ainda. E eu tenho certeza que o judiciário, olhando isso e olhando a regulação, ele vai começar a ver que a regulação tem que ser colocada. Infelizmente, por uma decisão de uma ação civil de uns anos atrás, que eu já estava em casa, já não estava aqui, eles deixaram o município e o Estado regular. Teve uma decisão federal que botou como os dois podiam regular. Foi aí o problema. Que é os dois regulando, ninguém tem razão, um regula o outro, chega tempo de os dois regularem o mesmo paciente. Como eu trabalho em investigação, eu vou catando esses detalhes, porque sem números, sem dados, eu não posso explicar nada. Então, hoje, nesses 6 meses, nós temos captação de dados importantes. Importante para mostrar o quê? Que o rumo é o de quê? É transparência, seriedade, economicidade e atitude sempre. E colocar sempre os órgãos de controle. Tudo que eu faço aqui, eu entrego aos órgãos de controle. Todos os trabalhos que eu faço, porque se acontecer uma coisa comigo, todos os órgãos de controle sabem imediatamente aquilo que eu estou vendo aqui é o dia a dia. Tá bom? Muito obrigado aos senhores. Peço desculpa pela voz e pela fluência, mas é o que eu tinha que falar. Estou à disposição para qualquer outra explicação que seja necessária. Eu não posso deixar de cumprimentar o nosso secretário e dizer que estou muito orgulhoso, muito satisfeito com a exposição. Nós vamos divulgar, secretário Carlos Alberto Chaves, o seu trabalho. Espero que todos possam ouvi-lo. Eu recebi aqui várias mensagens de pessoas do Rio de Janeiro, de vários lugares, elogiando a sua exposição, uma, inclusive, emocionada, falando da situação que ela se encontra. E acho que a exposição do Dr. Vitor, pondo a magistratura exposta na sua também preocupação com a saúde, e agora do secretário, nós fechamos este painel. Eu peço licença ao presidente Luciano a perguntar se ele tem alguma consideração, porque nós estamos com o tempo estourado, eu diria assim. Então, eu peço a palavra, porque da nossa parte do Instituto dos Magistrados, presidente, eu vou deixar de fazer qualquer tipo de consideração e dar a palavra ao presidente Luciano Bandeira para terminar esse evento, como autoridade presente neste nosso local. Por favor, doutor. Muito obrigado, desembargador André. Eu não vou estender mais, só dizer da minha felicidade de participar, da ordem participar, desejar muita força e muito sucesso para o secretário Carlos Alberto Chaves. Conte com a Ordem dos Advogados para o que o senhor precisar, para esse trabalho muito bonito, muito dedicado que o senhor está fazendo. Fiquei muito feliz em ouvir a sua exposição e agradecer ao doutor Vitor pela aula que ele deu. Muito obrigado. Bem, com essas duas exposições, peço licença ao doutor Vitor Moreira Lima e o nosso expositor, secretário Carlos Chaves, ao presidente Marcelo Schaeffer, à doutora Tereza Basílio, e acho que nós vamos ter que terminar agradecendo a intervenção do doutor Genilton Castilho, que é o nosso, diria assim, grande assessor para os assuntos destes eventos, e também o operador das atividades, que é o nosso amigo querido André Maia. Se não houver outra exposição, eu declaro encerrado o evento. Muito obrigado, uma boa noite.